Olá, tudo bem? Mais uma vez o nosso canal souengenheiro.com. Hoje temos a honra de estar recebendo aqui nos nossos estúdios um dos formandos da primeira turma de engenharia do estado do Ceará, Jurandir Pincance. Ele vai se apresentar para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário dos nossos Pois amigos não, vão olha, ouvir. o que eu gostaria de... que não foi da primeira turma de engenharia, foi da primeira turma de engenharia mecânica. Sim, sim. No curso de engenharia aqui, nós só tínhamos engenharia civil. Era a antiga escola de engenharia, só tinha engenharia civil. E resolveram criar, então, um outro curso, que se chamou inicialmente curso de engenharia industrial. Por falta de regulamentação, foi adaptado para engenharia mecânica. Eu fiz parte dessa primeira turma. Você é daqui de Fortaleza ou do Eu estado? sou de Fortaleza. Na época, as profissões preferidas eram de medicina, direito e engenharia. Eu achava que gostava muito de matemática, de ciências exatas, por isso me dirigi para engenharia. E tive a felicidade de sair muito bem no vestibular, que era um vestibular competitivo aqui. E assim segui essa carreira, me formando em engenharia mecânica. Mas quando criança pensava em desmontar brinquedo, Eu ou sempre, eu não? sempre gostei de fazer esse tipo de atividade de criação, de criatividade, tudo. Na época, as crianças tinham que inventar para poder fazer Brincar. os seus próprios brinquedos, né? Mas, depois dessa minha formatura, entrei diretamente numa empresa de eletricidade. Aqui em Fortaleza nós tínhamos uma empresa que se chamava Conefor, que atendia a distribuição de energia de Fortaleza. E posteriormente, em função de ter entrado nessa área da engenharia elétrica, eu me formei em engenharia elétrica. Então eu tenho uma formatura de engenharia mecânica na Federal e de engenharia elétrica na Unifor. A Unifor foi o primeiro curso de engenharia elétrica. Interessante que não foi a Federal que fez o primeiro curso de engenharia elétrica aqui. Mas é muito diferente a formação do engenheiro. Você está falando da década de 60, Eu me 70. formei em uma na década de 60 e no outro na década de 70. O que mudou na formação do engenheiro nesses dois, de Olha, lá para cá? não houve grande mudança não, apenas houve um período em que é, quando eu comecei o curso não tinha aquela formação de créditos, os cursos eram anuais. Então, quando tive a segunda formatura, as turmas já não eram turmas, digamos, muito próximas, porque uns faziam as disciplinas, outros faziam outras disciplinas. Semestral. Isso que perdura até hoje, né, esse processo de formação em que os alunos às vezes não formam uma turma coesa como era a nossa. A minha primeira formatura, nós éramos 9 alunos, 9 pessoas que até hoje somos amigos, apenas dessa turma de 9, 2 falecidos, mas os outros ainda continuam muito amigos. E isso é uma turma que realmente marcou muito a minha vida, né? Essa formatura, né? E esses amigos que nós fomos amealhando no caminho. Esses 9, eles atuaram todos na engenharia ou não? Todos atuaram na engenharia. É interessante que em especialidades diferentes, Sim. mas todos na engenharia. Todos foram muito bem-sucedidos nas suas atividades, nas suas diversas atividades, mas todos exerceram como engenheiro e todos bem-sucedidos. Foi uma turma realmente de um grande sucesso. O senhor falaste que entrou no setor de elétrica, de setor elétrico, aí foi um engenheiro eletricista, mas aí conte um pouco mais como foi esse início da sua carreira. Ora, por já ter entrado numa companhia de eletricidade, e como o curso que eu fiz inicialmente já deu muita base no setor de engenharia elétrica, nós tivemos disciplinas de motores elétricos, geração e distribuição de energia, então já era direcionado para poder atender as necessidades do mercado daquela época, já que só tinha engenheiro civil. E entrei nessa área e fui me desenvolvendo, e a minha vida toda se voltou então para esse setor de energia.
No começo era na parte daquela engenharia de manutenção, trabalhando diretamente com equipamentos e tudo. E depois eu me voltei para o planejamento do setor de energia. Nessa ocasião eu já tinha a segunda formatura de engenharia elétrica e, em função de ter entrado nessa área de planejamento, passei a assumir cargos de direção na empresa em que atuei. E dessa forma tive uma trajetória profissional bastante diversificada, porque depois que entrei na área de executivo de empresa, passei a ser convidado para outras empresas que não eram do setor elétrico. Então, essa minha experiência de executivo, que se iniciou na Companhia de Eletricidade do Ceará, na Coelce, já chamada Coelce, antigamente era Condefor, depois Coelce. Então, fui diretor da empresa e concluí a minha carreira na empresa como presidente da empresa. Fui o último presidente da empresa de distribuição estatal. A partir daí ela passou a ser privada. Mas nesse percurso fui diretor da Companhia de Saneamento do Estado do Ceará, fui diretor da Ceará Portos, isso em função da experiência de executivo. Fui diretor da COGÉ e também exerci um cargo no Ministério, em Brasília, no Ministério da Irrigação. Talvez poucos se lembrem que no governo Sarney foi criado o Ministério da Irrigação e que foi conduzido por um engenheiro competentíssimo aqui do Estado do Ceará, o engenheiro Vicente Fialho, já era um executivo de grande sucesso, foi prefeito de Fortaleza, e me levou para colaborar com ele. Então passei esse período também em Brasília. Mas o que marcou a minha carreira e que é motivo até da minha atividade atual, foi o vínculo que eu tive com as energias renováveis. Isso porque no meu cargo de direção na Companhia de Eletricidade do Ceará, eu tive a oportunidade de criar um grupo para estudar o potencial de energia do Estado do Ceará. Isso foi no governo Vigílio Távora, que por uma coincidência muito grande, eu participei da elaboração do plano de governo, eu já tinha uma vinculação com esse setor de energias renováveis por ter lecionado na Universidade Federal, porque eu fui professor da Universidade Federal no setor de energia, de engenharia elétrica. E, em função desse meu conhecimento de energias renováveis, inseri no plano de governo estudar esse potencial. Na época, ainda eram formas de energia em desenvolvimento, mas se pensava que no futuro poderia haver uma escassez de petróleo e que era preciso que tivessem outras formas de energia. E assim foram desenvolvidas as primeiras medições de vento aqui no estado do Ceará, depois os primeiros painéis fotovoltaicos que foram instalados aqui. Tudo isso foi nesse princípio, isso ainda na década de 90, quer dizer que bastante pioneiro. E como eu fiz toda a carreira na Companhia de Eletricidade, acompanhei e era diretor quando se desenvolveu projetos que resultaram na construção daquela usina do Mucuripe, usina eólica do Mucuripe, que é muito conhecido e que muitos pensam que foi a usina de energia eólica pioneira do Brasil. E não foi, mas foi a que deu visibilidade. Porque as que existiam eram no interior, em locais que ninguém tinha visibilidade. E aquela usina, colocada ali na frente praticamente da beira-mar, um local bastante visível, deu origem a muitas reportagens, reportagens nacionais e tal, e que despertou então para a energia eólica, que era completamente desconhecida naquela época. Hoje eu continuo
nessa atividade. Eu sou consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e também estou presidindo a Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará. E isso tudo em função desse meu vínculo que aconteceu nessa minha trajetória profissional ligado às energias renováveis. Ainda hoje continuo nessa área. Aí eu lhe pergunto, é mais difícil resolver problema de engenharia ou liderar pessoas? Olhe, pessoas realmente é muito mais complicado, viu? Mas a questão é que eu sempre tive assim, a oportunidade de trabalhar com profissionais de altíssima qualidade. Pessoas que, olha, eu vou dizer, a minha sorte, eu sempre estive assim, em cargos de direção e sempre fui apoiado por pessoas de alta competência, viu, que se destacam no segmento. São pessoas mesmo que são destaque no cenário estadual. Eu posso dizer que quando eu fui presidente da empresa, nós tivemos uma diretoria em que todos os diretores são estrelas dos seus setores, viu? Nós temos o engenheiro Nunes, que até hoje é diretor da companhia que mudou para a Enel, né? Viu? Nós temos que era diretor, me auxiliou, né? O Dr. João Mamed. O Dr. João Mamed foi o engenheiro que produziu livros didáticos que são adotados em todas as escolas de engenharia sobre cálculo de projetos de sistemas elétricos industriais. Então, você vê esse tipo de pessoal, que você diz, é difícil tratar de pessoas, mas você com equipes desse quilate, entende? A coisa se torna muito prazerosa até, ver você conquistar, né, muitos triunfos, né, na sua profissão a partir de pessoas que realmente agregam, né, e desenvolvem. Sobre o potencial energético, a gente tem uma matriz um pouco mais diversificada ao longo dos anos. Olha, hoje é interessante que até a década de 90, até o ano 2000, por aí, nós tínhamos um predomínio muito grande da energia hidrelétrica. Sim. E era praticamente a energia de 90% do país era atendido Sim. por usinas hidrelétricas. Até que nós tivemos aquele racionamento do ano 2000, em que foi necessário se introduzir a energia térmica, porque a energia hidrelétrica, com escassez de água, em anos de hidrologia ruim, então precisou do reforço da energia termoelétrica. Então, se nós tivemos energia hidrelétrica e termoelétrica, até que começou a entrar a energia eólica. A partir das nossas experiências do Ceará, o Ceará foi o primeiro estado que contratou energia de uma forma comercial, comprou energia eólica naquelas usinas da Taíba e da Prainha. A partir disso aí se começou a desenvolver e hoje, aqui no Nordeste, a energia que predomina é a energia eólica. Nós temos ainda a energia hidrelétrica, uma participação pequena, da ordem de 20%. Nós temos a energia térmica, numa participação ainda importante, porque a hidrologia desses anos foi muito baixa. E nós temos a energia eólica predominando, atendendo praticamente 60% da capacidade da carga de energia aqui da região Nordeste, a partir de energia eólica. E interessante que a energia eólica, que começou como sendo uma energia muito especial, de custo alto, hoje é a forma de energia produzida no Brasil de custo mais baixo. Então você vê que eu tive se eu estou falando da minha trajetória de profissional, eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse ciclo, que agora está já no outro processo de mudança, com a difusão da energia solar fotovoltaica. Sim. Que ainda não está tão competitiva quanto a eólica, mas todos os estudiosos apostam que passará a ser, nos próximos anos, a energia de custo mais baixo, em função do desenvolvimento tecnológico que a cada ano é agregado
e que contribui para a redução do custo da energia. Não é uma energia nova. O fenômeno fotovoltaico, ele já é conhecido de décadas passadas, viu? Mas era de custo muito elevado. Sim. Então só tinha utilização em casos específicos. Os satélites artificiais, todos eles já eram, né, já aproveitavam a energia de painéis fotovoltaicos, mas eram de custo elevadíssimo. E o desenvolvimento tecnológico está fazendo com que a eficiência aumente, o custo baixe, então essa energia, com certeza, pelas previsões dos estudiosos, passará a ser a energia que vai predominar no mundo por ser a mais barata, por ser a mais abundante, né? Ora, se nós temos aqui um potencial hidrelétrico importantíssimo, o potencial eólico é 3 vezes maior do que o potencial hidrelétrico e o potencial solar é dezenas de vezes maior do que o potencial hidrelétrico. Então, realmente, essa é a tendência de evolução do setor de energia. E, como eu falei, que eu tive desde o início, dos primeiros estudos de potencial, acompanhei toda essa evolução. Deixa eu lhe perguntar, a gente tem uma demanda crescente de alguns estudos na parte de mobilidade, veículos elétricos. Essa demanda, a gente vai ter uma oferta que case com essa demanda? Ou... Com certeza, porque o processo de desenvolvimento do veículo elétrico, ele está ocorrendo com um processo de desenvolvimento, principalmente de baterias. Sim. As baterias é que são o ponto crítico, né, do carro elétrico, está num desenvolvimento enorme, aumentando a sua densidade, você consegue mais energia com menor peso, com menor volume, e reduzindo o seu custo. O custo da energia armazenada nas baterias está caindo também. De tal forma que o veículo elétrico ele vai predominar. Na próxima década, eu acredito que nós não vamos ter uma transformação da frota de imediato, mas na comercialização, eu acredito que vai predominar, na próxima década predomina o veículo elétrico na comercialização de carros novos. E o que ocorre é que esse desenvolvimento da bateria contribuiu também para que o setor elétrico fosse beneficiado. Porque a gente sabe o seguinte, que essas formas de energia da natureza, a energia eólica e a energia solar fotovoltaica, são variáveis. Elas têm em determinados momentos, em outro momento você tem menos e tal. E para você regular isso, uma das alternativas são as baterias. Sim. Só que as baterias até então eram um custo elevado, rendimento baixo, e com o desenvolvimento das baterias para o setor automotivo, com a redução do preço, com o aumento da capacidade, está sendo viável você acumular energia elétrica nessas baterias. Então é um processo que vai com certeza fazer uma mudança, uma transformação no sistema elétrico do mundo todo, né? Em alguns países já estão investindo pesadamente no uso de baterias, associado principalmente à energia solar fotovoltaica. Então, com energia solar fotovoltaica e com bateria, você atende a qualquer demanda que seja, porque realmente a energia solar é muito abundante. Deixa eu trazer uma questão local. No mês passado eu vi uma reivindicação de alguns empresários lá do setor de Maracanaú, do Distrito Industrial. Em seguida também eu vi alguns comentários sobre a questão do recurso elétrico chegando nas indústrias. Eles falavam que existe uma queda de energia, um fornecimento irregular. Sabe por que isso acontece? Se de fato... Olha, de um modo geral, o serviço de energia elétrica aqui no estado do Ceará é de excelente qualidade, de um modo geral. Agora, evidentemente, em locais pontuais, eu não conheço exatamente essa reclamação do pessoal lá de Maracanaú, às vezes a carga cresce um pouco mais e o sistema elétrico vai ter que ser reformado para poder acompanhar aquela carga. Enquanto isso não é feito, então Entendi. há uma certa deficiência, né?
mas que com certeza com uma obra ou com a manutenção, às vezes é prova de manutenção, uma manutenção adequada, é corrigido. O setor elétrico, ele realmente evoluiu demais, entende? Então, as condições hoje de atendimento, eu acho que em todas as regiões do país, aqui no Ceará com certeza, Sim. entende? Já se dá com excelente qualidade. Mas se você tem, por exemplo, uma determinada área, vamos falar numa área do interior que às vezes as cargas são muito pequenas, são uma casa aqui, outra ali e tudo. Então você tem uma rede elétrica que atende muito bem aquela carga. Aí no momento que um dos consumidores instala um equipamento, uma forrageira de maior porte e tudo, aquilo ali vai ter que ser refeito. Então até que seja refeito, aí as deficiências podem aparecer, entende? Podem ocorrer. Isso tá dentro da expectativa mesmo. Você comentaste que o ano 2000 foi um ano atípico, né, questão do apagão, mas nos últimos anos nós tivemos alguns apagões aqui em Fortaleza, na região Nordeste. Como é que se explica isso? Que faltou Olha, o que? Investimento? existem dois tipos de problemas. É o racionamento. Sim, O racionamento é quando você não produz energia suficiente. Você não produz energia suficiente. Aí se designou esse racionamento de apagão. Mas o apagão mesmo é aquele quando tem um defeito na rede. Você sim. tem energia suficiente, mas tem uma linha de transmissão que dá um defeito, que sai e o sistema todo sai, apesar de que você teria energia suficiente, mas por um defeito no sistema. Esse é que seria o apagão, o blackout, né, que se chama. Então, isso aí são incidentes que acontecem, que na maior parte das vezes eles podem ser evitados, mas é porque a rede elétrica nacional ela é toda interligada, é um sistema muito complexo que precisa ter proteções adequadas. Se você tiver defeito no gerador, só aquele gerador é quem deve sair do sistema e o resto deve permanecer. Qualquer linha de transmissão de importante do país, se sair, é para o sistema continuar sem nenhuma anomalia. No entanto, às vezes isso não funciona bem. Uma linha sai, mas transmite o problema para outra linha, uma questão de sincronia, de ajuste da proteção. Então, é um incidente que às vezes toma proporções grandes, porque quando cai tudo, para você recompor, demora. Então, nós tivemos, eu acho que já faz mais de um ano que nós não tivemos nenhum desses incidentes, mas o último demorou muito tempo, pegou desde a região norte até a região nordeste, praticamente toda, pegou inclusive uma parte da região sudeste. Foi um apagão de grandes proporções e que sempre, isso aí a gente sabe com relação a desastres aéreos, que sempre que acontece um desastre aéreo, aquele desastre, todas as causas são estudadas nos mínimos detalhes para evitar que outros aconteçam semelhantes. A mesma coisa é feita quando acontece um apagão. Então é estudado nos mínimos detalhes para identificar foi deficiência de manutenção, ou foi deficiência de ajuste, ou foi isso, ou foi aquilo, ou foi a qualidade do equipamento, de tal forma que isso vai ser reproduzido para corrigir os defeitos que podem acontecer, evitando que novas ocorrências semelhantes venham a acontecer. Muito semelhante ao desastre aéreo se faz no setor elétrico quando acontece esse tipo de evento. Você é da Academia Cearense de Engenharia, não é isso? Eu sou da Academia Cearense com uma honra enorme, porque nós temos aqui colegas de muito prestígio, entende, viu? Eu me sinto muito honrado em fazer parte desse grupo. Já fui também conselheiro do CREA por duas vezes. Uma vez eu fui suplente, outra vez eu fui o conselheiro titular. E sobre a academia, qual a contribuição dela para a sociedade cearense? Olha, a academia ela tem pessoas que são expressivas nos seus segmentos e que têm avaliado sempre os problemas
do Estado, nós temos com frequência apresentações e fazemos reflexões sobre aqueles temas que são apresentados. Nós já tivemos o assunto da energia renovável, já tivemos o tema da produção agrícola, já tivemos o tema da água, esse aí já em mais de uma ocasião, porque realmente aqui no estado do Ceará esse é um tema sempre de prioridade. E a partir de pessoas que fazem parte da academia, de grande experiência, se fazem reflexões e sugestões e recomendações em torno desses temas, esses grandes temas de interesse da sociedade cearense. Na questão de segurança, de construção, da construção civil, na questão da segurança predial, já tivemos aqui apresentações muito importantes nesse segmento. Está nos assistindo um investidor que quer investir o seu capital, tem um profissional que está pensando em se realocar e tem um estudante que também pode estar nos assistindo. Que mensagem você deixaria para eles no final? Olha, e para os investidores, evidentemente hoje, apesar da economia do Estado não estar em boas condições, do país não estar em boas condições, o setor de energias renováveis ainda está em crescimento, bem acelerado. Para os estudantes é que realmente eles têm uma dedicação grande nos seus estudos, buscando conhecimento, porque a velocidade com que a ciência, a tecnologia está se desenvolvendo, vai exigir muito esforço deles para estarem acompanhando. Eles não podem ficar, satisfeitos apenas porque adquiriram uma habilitação, uma habilidade e um conhecimento. Talvez em alguns anos aquela atividade que ele esteja exercendo desapareça, porque virão novos processos, novas tecnologias, viu? Então isso... E os profissionais eu acho que são companheiros, são colegas que não cabe a mim estar dando sugestões para esses que são meus companheiros. O SouEngenheiro.com agradece a participação do Jurandir Picanço e também a BMEC agradece. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade.